Primeiramente, queria cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Gloriosa graça, gloriosa paz, que só Ele pode nos dar. Eu quero agradecer também aos irmãos pelas palavras carinhosas que eu recebi, por não ter ido ao nosso piquenique. Na verdade, estava tudo certo para eu ir. Entretanto, uma questão profissional me impediu de participar com os irmãos. Mas não faltará outra oportunidade, com certeza. E eu recebi várias mensagens, agradeço os irmãos por isso. Eu quero que vocês abram a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16. Mateus capítulo 16, eu vou ler inicialmente 2 versículos, mas o texto todo, o contexto dele, envolve desde o versículo 13 até o versículo 21, mas eu vou ler só 2. Mateus 16, 18 e 19. Versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus está aqui fazendo uma confissão para os seus discípulos, um pouco antes dele chegar em Jerusalém. Já estava se preparando para terminar o seu ministério. E antes de entrar na mensagem propriamente dita, eu queria ressaltar 2 pontos importantes desse texto. Quando ele fala que tu és Pedro, e sobre esta pedra, a palavra pedra aqui significa que, não é que Pedro seja pedra, a palavra Pedro pode dar a ideia de pedra, mas há grupos cristãos que utilizam essa ideia de que Pedro é o fundador da igreja. Não. A palavra pedra aqui significa, é um jogo de palavras em que Jesus está se referindo a Ele próprio. Eu sou a pedra, pedra de esquina. Isso significa que a salvação do homem vem somente através dele, de Jesus. O representante de Cristo aqui na terra não é Pedro. O representante de Cristo aqui na terra é o Espírito Santo. Por quê? A Bíblia diz lá, ele mesmo, Jesus diz que os discípulos, depois que ele morreu, era para ficar ali esperando quem ia descer, o Espírito dele. O Espírito Santo. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Jesus está no mundo hoje através do seu Espírito. Então, pedra é Jesus. Ele é a pedra da esquina. Ele é a nossa salvação. E Ele está no mundo hoje pelo seu Espírito. Chaves do reino. A gente brinca que o apóstolo Pedro, alguns chamam-no de São Pedro, tem as chaves do céu. Na verdade, eu tenho aqui na minha mão 2 chaves. Essa aqui é do carro. E essa aqui é da minha casa. Tem até um magnético para abrir. Essas chaves, elas abrem portas. Essa aqui é até um pouquinho cheia de onda, que você aperta aqui o botão e ela aparece. Enfim, são chaves que dão acesso a alguma coisa. Jesus fala que Pedro é a chave. Te darei as chaves do reino. Agora, que chaves são essas? Vai abrir o que essa chave? Ela vai abrir a porta da salvação. É isso, por isso que Pedro foi o primeiro pregador da palavra de Deus. Assim que Jesus sobe aos céus, ele se reúne no templo e 3.000 pessoas convertem-se a Jesus naquele dia.
Então, Pedro foi o primeiro pregador do Evangelho após a ascensão. E você e eu temos as chaves do céu também. As chaves que abrem o caminho dos céus. As chaves que abrem o caminho da salvação. Quando nós proclamamos a palavra do Senhor. Essa é a primeira introdução, somente para explicar. Porque, na verdade, a Igreja de Jesus Cristo hoje, ela é a diferença nesse mundo em que nós vivemos. A Igreja de Jesus hoje, aliás, desde quando Jesus a instituiu, ela é a manifestação do poder de Deus no mundo. Deus criou todas as coisas, como nós já sabemos, e Ele continua manifestando o poder dEle nessa terra. O poder dEle através da igreja é o elemento saneador, que limpa, que protege, que guarda, que mantém, que sustenta. É o lugar mais próximo do céu que alguém pode chegar nessa terra, é através da igreja. E Satanás sabe disso. Desde o princípio, ele batalha contra o ser humano. Desde o princípio, ele lança pensamentos, lança tentações, lança uma série de situações sobre o homem para que ele se desvie de Deus. Mas somente Deus tem todo o poder. Mateus 28:18 diz: eu tenho todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Deus tem todo o poder. O diabo só tem força. Você sabe o que é força? Força é quando você pega, por exemplo, que eu estou fazendo força para segurar uma Bíblia, ela é leve, mas se eu pegar uma coisa pesada, eu tenho que fazer força. O poder é mais do que a força. A força, ela é força, mas o poder é poder e força. Entenderam? Deus é poder. Ele pode alterar uma situação. Ele criou do nada tudo. Isso é poder. Força é eletricidade. Você aperta o botão, liga o ventilador, acende as luzes, o microfone funciona. Isso é força, força elétrica. Desliga o botão, acabou, não tem mais nada. Mas Deus está em todo lugar. Ele sustenta essa terra, esse planeta, esse universo. Satanás quer impedir a igreja de exercer a sua missão e mostrar o poder de Deus na terra. E salvar o homem. E abrir a porta da salvação. Indicar o caminho certo. Evitar que o homem vá para o inferno. Satanás quer apenas retardar a sua derrota. Porque como nós já vimos hoje nesta escola bíblica, o Espírito de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E o juízo ali quando alguém recebe um juízo, é uma sentença. Satanás já tem a sua sentença. Ele já sabe que ele vai passar a eternidade no inferno. Ele só quer retardar a sua derrota. Forças contrárias sempre têm se levantado contra a genuína igreja do Senhor Jesus Cristo. E estas forças são vencidas através da nossa postura cristã firme, através da postura cristã firme dos membros que compõem esta igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Há alguns pontos muito importantes sobre esse assunto que nós precisamos ressaltar e analisar. O primeiro deles, Satanás tenta derrotar a igreja acusando o cristão. Por isso a Bíblia o chama de acusador. O homem é a imagem e semelhança de Deus. Deus criou-nos segundo a sua imagem. Ele soprou em nós o seu espírito. Nós fomos identificados com ele, mas Satanás tenta destruir esta identificação nossa com Deus. Ele não quer que nós recebamos a restauração que Jesus prometeu e nos dá.
Satanás tenta derrotar a igreja, e a igreja é composta de pessoas restauradas, por isso ele ataca aqueles que são restaurados, para que eles se desviem, para que eles tirem os seus pensamentos das coisas de Deus, deixem de fazer a obra de Deus como tem que ser feita. Satanás tenta derrotar a igreja. Ele tenta derrotar a igreja. Ele tenta derrotar. Mas em nome de Jesus, o derrotado é ele, não somos nós, não é a igreja. Ele tenta derrotar a igreja através da acusação, através de apontar o dedo para nós e para Deus, dizendo que nós somos pecadores. A Bíblia diz que o pecado impede a bênção, que o pecado separa, que o pecado mata, e o diabo sabe disso. Então ele vai lá diante de Deus e então acusa cada um de nós. Acusa, dizendo: olha, teu filho ali, estava pregando a palavra hoje e agora à tarde já fez isso, fez aquilo. Ele começa a apontar e Deus olha para ele e fala assim: sai daqui, Satanás, porque esse meu filho, ele já está redimido e restaurado pelo sangue de Jesus. Não adianta você ficar acusando ele aqui. O diabo tenta nos acusar e muitas vezes nós recebemos acusação e tomamos posse dela. Pecados comuns que muitas vezes nós deixamos passar despercebidos, nós cometemos, e isso, de certa maneira, o inimigo até usa contra nós. A maledicência. Tenho falado aqui sobre, hoje, depois, na hora do almoço, vamos ter pastor Alexandre assado, pastor Roberto ensopado, pastor Gilberto, salada de pastor Gilberto, e assim vai. A gente vai ver, espero que aqui não aconteça, mas pode acontecer das pessoas ficarem falando da gente. Ou então, irmão Wilton, ele fez isso, fez aquilo. Você viu a palavra dele hoje? Começa a maledicência, comentário errado, comentário maligno, mentira no meio da igreja, inveja, arrogância, soberba. Quando o cristão dá brecha, o diabo entra. Não dá moleza para ele, não. Quando o cristão dá brecha, o diabo entra. Você tem que ter firmeza. Você tem que estar postado firmemente no autor e consumador da sua fé, que é Jesus. E Satanás vai tentar derrotar, mas ele vai ser derrotado. Mas Satanás também é vencido quando a igreja demonstra o poder de Deus sobre as nossas vidas. Satanás ele é vencido quando ele tenta derrotar a igreja e ele não entende que a igreja é propriedade de Deus. Mateus 6,18, Jesus fala sobre isso. Muitos se acham os donos da igreja, muitos se acham os donos da verdade. Venha para cá, porque só nessa igreja que você vai encontrar paz, só aqui que você vai ser salvo, só aqui que você vai para o céu. Muitos se acham infalíveis. E a palavra diz: olha, aquele que acha que está firme, tome cuidado para que não caia. Muitos se acham donos da igreja e acham que eles podem fazer qualquer coisa. Mas eu digo para vocês com segurança: ninguém, vou repetir, ninguém é o dono da igreja, e nem mesmo infalível nesta terra. Porque senão a salvação não teria valor nenhum. O pastor não é o dono, o diácono e o presbitério não são os donos, o Papa não é o dono da igreja, não há nenhuma autoridade sobre a igreja a não ser a autoridade de Jesus.
Somente o Espírito Santo é quem faz a obra. Somente o Espírito Santo é que atua em nós e nos une como igreja. E como um corpo humano funciona, assim tem que funcionar a igreja. A minha vesícula nunca vai ser meu coração, nem tampouco meu coração nunca vai ser meu estômago, nem meu fígado nunca vai ser os meus intestinos. Cada um tem a sua função. Meu braço direito, eu escrevo com ele. Minha neta, ela escreve com o braço esquerdo, porque ela é canhota. Ela escreve com a mão esquerda. Mas a minha mão direita, eu consigo escrever com a mão direita, mas é difícil escrever com a mão esquerda. Porque cada um tem a sua função. Cada um tem a sua contribuição para que esse corpo permaneça. E a igreja é assim. Somente o Espírito Santo é quem faz a obra no nosso meio. Somente Ele. Então, se o diabo tenta derrotar a igreja, acusando, se ele tenta e pode talvez até derrubar a igreja, derrotar a igreja, quando esta não é uma propriedade de Deus, na verdade, Satanás ele é vencido quando a igreja demonstra o poder do Espírito dentro dela, no meio dela, no seio dela. O pecado, a doença, o mundo, as forças demoníacas são vencidas através do poder do Espírito Santo. Não é da força do Espírito, é do poder. A força você pode barrá-la, você pode contê-la, mas o poder não. Tenta conter uma avalanche de neve, você não consegue. Tenta conter uma inundação, você não consegue. Tenta conter um fogo, você não consegue, a não ser, você pode controlar, mas num determinado momento, quando acabarem os elementos que são consumíveis, ele acaba. Mas tenta pegar e evitar que um terremoto aconteça e um tsunami venha sobre a costa. Não tem ninguém que consegue evitar isso, é um poder que vem sobre. A força você pode conter, mas o poder não. O pecado, a doença, o mundo, as forças demoníacas são vencidas pelo poder do Espírito de Deus, que é o representante de Jesus nesta terra. Quando Jesus morreu e ressuscitou, o seu sangue liberou o perdão para a humanidade e o poder do Espírito sobre o planeta, mas sobretudo sobre a igreja, que representa o Senhor Jesus. E por esta causa, Satanás não predominará. Porque Satanás tem força, mas não tem poder. Se você usa essa expressão, Satanás é poderoso. Satanás, ele pode ter força, mas ele não é poderoso. Poderoso é só um, o Senhor Jesus, e é na terra o seu Espírito. Satanás já está derrotado, e diz assim no versículo 18, que as portas do inferno não prevalecerão contra ele, contra a igreja. Não podem evitar o avanço do reino de Deus. As forças do inimigo não podem evitar o avanço do Evangelho. Não podem reivindicar vitória sobre aqueles que pertencem a Deus. O diabo pode tentar tudo contra nós, mas ele sai derrotado. Ele é uma força vencida. Ele é uma força vencida, um interruptor que foi apertado para cortar aquela corrente. Ele está vencido. As portas do inferno não prevalecem contra o reino de Deus. Uma igreja com poder do Espírito Santo. Não é o poder de, como vimos hoje de manhã, de descer fogo, fazer milagre. Tudo isso pode acontecer. Deus é soberano. Deus é soberano. Ele pode fazer o que Ele quiser. A Bíblia diz em Jeremias que nada é impossível para Deus. Mas o poder do Espírito dele aqui não está para fazer um espetáculo, para promover uma reação de espanto nas pessoas. Não, o poder dele está aqui para salvar, para reconduzir o homem de volta a ele, para completar aquele vazio que está no coração do homem que perdeu a sua identidade espiritual quando pecou. A igreja, uma igreja com o poder do Espírito, Satanás e todas as suas hostes
não poderá destruir e nem resistir. E aí eu me lembro do momento em que Jesus foi crucificado e chegou no seu final ali. Eu me lembro quando a palavra, eu não estava lá, mas eu posso imaginar como aconteceu. Aquele momento final, quando Jesus está por os últimos minutos naquela cruz, e aquele céu enegrecido, aqueles trovões, aquela situação, aquela opressão tremenda, e era o diabo com os seus anjos todos ali, presenciando a morte do Filho de Deus, e cantando vitória, ganhamos, ganhamos, ganhamos. Mas eles não ganharam. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, e antes disso, Jesus desce lá nas profundezas, e vai, e toma da mão do diabo a chave da morte, a chave da vida. Por isso, nós somos aqueles que temos a chave hoje, para levar essa mensagem para aqueles que precisam ser salvos. A igreja, apesar de Satanás fazer tudo o que ele pode para destruir a obra de Deus, ele sabe que ele não vai conseguir, ele sabe que a igreja já é vitoriosa, mas infelizmente nós temos presenciado muitos escândalos, muitas situações muito ruins para o evangelho, maus exemplos, confusão, cultos que deixam de ser cultos, são mais demonstrações artísticas, são coisas que eu não sei como Deus encara isso lá dos céus, e Deus permite, porque tudo tem um tempo. A igreja precisa fazer a sua parte aqui nessa terra, nós precisamos fazer a nossa parte aqui na terra, nós temos que ser fiéis, nós temos que ser santos, separados. Eu sempre digo, a igreja ela tem que ser contemporânea aos seus dias, mas ela não pode permitir que o modernismo dos seus dias venha para dentro dela. Tenta subir a rampa do Palácio do Planalto, de bermuda e chinelo havaiana no dedo. Veja se os policiais lá, os soldados vão permitir isso. Jamais. Porque ali tem uma regra, tem um protocolo. A igreja é a mesma coisa. A igreja é a mesma coisa. Ouvi um pastor essa semana lhe dizendo assim que antigamente havia reverência na igreja. Havia reverência. As pessoas reverenciavam a Deus. As pessoas adoravam a Deus. Mas hoje, a gente ouve palavras, o pessoal em conversa paralela, horizontal, aqui nos bancos, ou onde estão, no telefone, olhando suas mensagens. Eu costumava dizer lá na Suíça, eu tinha um bloqueador de celular lá. Eu tinha um bloqueador de sinal de celular. E eu colocava ele para funcionar na hora do culto. Só a mídia que não, porque a mídia era plugada no cabo, mas os telefones todos eram bloqueados. Eu falava assim, você está aqui hoje, e como vocês estão aqui hoje, quem está falando não vai te chamar. Jesus não vai te chamar no telefone, ele vai te falar pela palavra. Ele fala por esse púlpito, fala por tudo que acontece aqui. Então nós temos que ter reverência. Quando eu era pequeno, eu ia à igreja com meus pais, a igreja chamada Batista Luz hoje, antigamente chamava-se Primeira Igreja Batista Russa de São Paulo, lá no bairro do Bom Retiro, na Rua Prates. E a gente entrava na igreja e tinha uma escadaria. E do lado direito tinha uma placa em português e outra em russo. Eram versículos da Bíblia dizendo assim, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. E eu pequenininho, 6 anos de idade, ficava perguntando assim para mim mesmo, onde é que eu vou guardar meu pé? Onde é que eu vou colocar meu pé? Eu não sei onde eu vou colocar, porque eu não sabia o que era. Hoje eu sei. Guardar o pé significa reverência, significa respeito, significa a gente estar humilhado diante de Deus. Eu não quero estar aqui pregando e ser identificado lá fora como o pastor que prega, ou o pastor Alexandre, qualquer um de nós aqui. Nós não queremos ser identificados lá fora como gente que está na internet. Não.
Eu quero ser identificado como um servo de Deus que prega o Evangelho e as pessoas se convertem e se ajustam e se acertam com o Senhor. É isso que eu penso, e eu acho que cada um de nós tem que pensar assim. E outra coisa, vamos fazer um voto aqui, irmãos, hoje. 100 anos desta igreja, vamos fazer Bíblias, temos muitos programas, isso está trazendo uma vida nova para a igreja, é verdade, mas ainda não está trazendo almas salvas. Precisamos ganhar almas para Jesus. Precisamos trazer almas para este lugar. E não é o pastor pregando, ou eu pregando, o irmão Wilton, ou qualquer outro pastor aqui pregando que vai ganhar as almas. Somos nós aí na rua, convidando as pessoas, falando de Jesus para elas. E trazendo, aproveitando a oportunidade. Como bem disse o irmão Wilton, não podemos perder a oportunidade. E temos que trazer essa palavra para as pessoas. Vocês já pensaram se a gente fizesse um seguinte cálculo? Se até o culto do aniversário da igreja, que é em agosto, nós fizéssemos um voto de ganhar uma alma para Jesus. Se formos 100, vamos supor, em agosto seríamos 200. Aí chega em 200, ótimo. Ok, no Natal, vamos ganhar mais um cada um, até o Natal. Final do ano, 200 vira 400. Eu sei que nós não temos intenção de ter uma igreja aqui grandiosa, cheia de membros, não é isso. O objetivo aqui é ganhar almas para o reino, ganhar almas para Jesus, levá-las aos pés da cruz, levá-las a terem a porta aberta, mostrar a chave da salvação para elas e dizer que pode entrar, e depois ela torna-se também outra chaveira para poder levar a palavra às pessoas e dizer: a pedra de esquina, Senhor Jesus, me salvou, me transformou, me mostrou o caminho da salvação e me garante a eternidade com Ele. A igreja precisa ser fiel, precisa ser santa, deve estar atenta a todas as sutilezas do diabo, para que a gente não permita que ele tome conta dessa igreja e destrua a igreja. A igreja genuína resiste ao diabo e este foge dela. Tem um versículo na Bíblia que diz, lá em Tiago 4,7, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E para nós resistirmos ao diabo, nós temos que ter submissão a Deus, humildade e recebermos essa promessa. Resista que ele vai fugir de você. Será que o diabo tem fugido da nossa igreja? Será que ele tem fugido da sua vida? Será que ele tem fugido da nossa família? Ou nós temos permitido portas abertas para ele? Irmãos, digam comigo agora essa frase: nós somos a diferença. Muito fraca. De novo, nós somos a diferença. Sobre nós está o poder de Deus, irmãos. Quem toma posse disso agora, levante a sua mão aí, em nome de Jesus. Sobre nós repousa o sangue de Cristo, que nos identifica. O diabo, quando olha para nós, ele fala, não, esse aí tem o sangue. Esse aí é um cara difícil mexer com ele. Até o corpo do cara que morreu, o crente que morreu, ele não mexe no cemitério. Então imagina aqui. Agora, se você der brecha, ele vai tripudiar na sua vida. Mas se você for firme, fiel, porque o poder de Deus está sobre você, você faz a diferença. E sobre nós repousa o sangue de Cristo. Então, meus irmãos, nós vamos ter que realmente arvorar o pendão da esperança, que é o Senhor Jesus Cristo. Tomemos posse, irmãos, desse poder que é infalível, esse poder que ninguém pode controlar, esse poder que vem do trono de Deus, esse poder que está sobre a igreja, esse poder que está sobre as nossas vidas. Tomemos posse, irmãos, e não permitamos que o Satanás semeie suas mentiras e suas mazelas, as suas discórdias, promovendo contendas no nosso meio, no meio do povo de Deus. Tomemos uma posição, irmãos, e levemos a sério a vida cristã. Levemos a sério a responsabilidade que temos de ser testemunhas até os confins da terra. Levemos a sério, irmãos.
Não só aqui dentro dessas 4 paredes, nem somente dentro das 4 paredes da nossa casa, onde nós estivermos, levemos a sério. A Bíblia diz que nós temos que resplandecer como luz. Vamos resplandecer como luz. Tomemos posse desse poder e não permitamos que Satanás haja no nosso meio. Amém? Vamos orar? Abaixe sua cabeça. Eu gostaria de orar por você também. Quantos aqui gostariam, nesta manhã, de fazer um ato de reconsagração e de dizer: Senhor, quero esse poder na minha vida, com mais intensidade. Eu sei que Ele está sobre mim, mas eu quero dar mais vazão a Ele na minha vida. Eu quero ser testemunha, eu quero proclamar o Teu Evangelho, eu quero ajudar as pessoas, eu quero lutar para que o Teu reino seja próspero. Quantos aqui gostariam que eu orasse por você nesse sentido? Querem consagrar a sua vida? Levante a sua mão, onde você estiver. Amém? Mais alguém? Amém? 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 Mais alguém? Amém? Amém? Glória a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã fria, ensolarada, mas cheia do Teu calor, do calor espiritual que emana do Teu trono. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor fez com que sobre nós renascesse e renovasse a Tua misericórdia, por isso estamos aqui. Obrigado, Senhor, porque este é o dia que o Senhor fez e por isso nós estamos alegres. Obrigado, Senhor, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e nós tomamos posse disso e pedimos perdão pelos nossos pecados. Mas agora, Senhor, te agradecemos pela Tua palavra, aprendida na escola bíblica e agora neste culto, que realmente o inimigo esteja vencido nas nossas vidas e na vida das nossas igrejas, na vida desta igreja, que ele seja derrotado, quando se levantar, que se levante para cair. Pai, em nome de Jesus, nos fortalece espiritualmente cada dia mais, que a Tua palavra seja nosso alimento espiritual todos os dias. Ajuda-nos a usar as ferramentas que nós temos na Tua palavra, para, com vitória, olharmos para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor. Pai, abençoe esses irmãos que levantaram uma das suas mãos, que estão dizendo: Senhor, eu quero ter uma nova relação, assim, no sentido de ter mais consagração ao Senhor. Abençoe esses irmãos, abençoe esta igreja, Pai, e que o Senhor possa trazer aqueles que têm que ser salvos, como o Senhor trazia e acrescentava a Tua igreja lá no passado, que venham agora, através da nossa pregação, através da pregação pelas mídias, ou pela pregação da nossa vida, onde nós estivermos, que o Senhor possa trazê-los e acrescentá-los à Tua igreja. É a minha oração, em nome do Senhor Jesus Cristo, com gratidão. Amém, Senhor, amém e amém. Que Deus abençoe cada um de nós e que vivamos de acordo com a vontade dEle. Amém.